No vídeo de hoje, Liz compartilha sua experiência de quase morte e como ela acredita que estava revivendo uma vida passada durante esse momento. Ela descreve em detalhes como estava em um avião que sofreu um acidente e teve que fazer um pouso de emergência, mas acabou sendo capturada por soldados que falavam uma língua desconhecida. Em meio ao caos e ao medo, Liz foi surpreendida por uma voz amorosa que a tranquilizou e a ajudou a sentir aceitação e calma. Mesmo sentindo uma bala atravessando seu corpo, ela não sentiu dor e acredita que foi graças a essa presença amorosa que a envolveu. A experiência de Liz é impressionante e inspiradora e pode trazer novas perspectivas sobre a vida e a morte. Olá, seja bem-vindo ao canal Retornando da Luz. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, estamos felizes em tê-lo aqui. Aqui traduzimos e narramos as experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Estes vídeos são destinados a trazer esperança para um mundo às vezes sem esperança e mostrar às pessoas que há de fato vida após a morte. Se você gostar dos nossos vídeos, considere clicar no botão de curtir, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos. Agora vamos à experiência da Liz. Olá, meu nome é Liz e eu gostaria de compartilhar minha experiência com vocês. Veja bem, eu fui abençoada o suficiente para ter uma experiência de quase morte sem realmente morrer. Isso aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu já tinha ouvido falar de EQMs, mas não tinha pesquisado detalhadamente sobre elas ou ouvido falar da experiência pessoal de alguém antes que isso acontecesse comigo. Quero destacar que há muito tempo, desde que eu era jovem, tive muitos sonhos, que eu sei que eram mais do que apenas um sonho comum. Eu tive pessoas, alguns membros da família e até animais de estimação que já faleceram me visitando em meu sono. Eles são sempre muito mais vividos e tão profundos que permanecem comigo e eu sei que eles são além de apenas sonhar. Também tive visões ou sonhos do que sinto e acredito serem memórias de vidas passadas que vivi antes, revivendo esses momentos como se estivesse lá na carne novamente, com todos os sentidos corporais e emoções intactos. Isso me traz a minha experiência de quase morte. Eu acredito que estava revivendo e lembrando de uma vida passada, pois era clara e vívida. Eu estava em um avião não muito grande e me lembro de olhar pela janela. Era noite e bem escuro, e eu podia ver a lua e algumas estrelas. Eu podia sentir e ouvir o rugido dos motores do avião, mas então comecei a ouvir outro som. Era de um alarme disparando. O avião começou a tremer e sacudir violentamente. Começou quase que simultaneamente com o alarme disparando. Eu não sabia por quê, mas por algum motivo o avião estava com problemas. Em segundos eu sabia que teríamos que fazer um pouso de emergência. Lembro-me de sentir a adrenalina e o medo. Era muito intenso. O piloto deve ter feito um bom trabalho, pois foi um pouso muito turbulento, mas sobrevivemos ao acidente. Então, olhando diretamente à frente, mais ao longe, eu pude ver algumas luzes muito grandes e brilhantes. Sob aquelas luzes, notei muitas pessoas se movendo e vindo em nossa direção. Em apenas alguns segundos, elas chegaram muito mais perto e eu percebi que estavam carregando rifles e falando em uma língua que eu não entendia. Eu percebi que eram soldados. Naquele momento, tive um pressentimento ruim de que tínhamos pousado em algum lugar onde não deveríamos estar. Ainda atordoada e confusa pelo acidente, não havia nada que eu pudesse fazer ou há lugar para ir. Eles chegaram onde estávamos muito rapidamente e em alguns minutos estavam apontando armas e gritando conosco. Eu fiz a melhor coisa que sabia fazer. Coloquei minhas mãos no ar e lembro de me ajoelhar e tentar mostrar que eu não era uma ameaça. Um dos soldados se aproximou de mim e me empurrou para o chão de barriga para baixo. Eu caí com um baque, ainda lembro da sensação do chão e do cheiro. Nesse ponto, eu estava cheia de puro medo, o tremor, o choro, e o único pensamento que se repetia na minha cabeça era: "Oh meu Deus, eu vou morrer", enquanto minhas mãos estavam fortemente agarradas na parte de trás da minha cabeça, meu corpo completamente tenso em um estado de pânico. Então, de repente, uma voz falou comigo, mas parecia ser mais telepaticamente. Ela disse: "Tudo está como deveria ser." Nesse instante, eu fui envolvida por essa calma amorosa, um sentimento que chegou bem na hora,
porque dentro de um segundo disso acontecer e durante todo o caos, os gritos, choros e gritos das pessoas ao meu redor, eu ouvi o tiro. Eu senti uma bala entrar no meio das minhas costas e sair pelo peito. Este é o momento em que, se alguém me dissesse foi apenas um sonho, eu deveria ter acordado, certo? Geralmente, quando você está prestes a morrer em um sonho, você acorda, mas eu não acordei. Eu senti o calor do sangue jorrando do meu corpo, mas de alguma forma não senti dor. E tenho certeza de que foi por causa dessa calma amorosa, dessa presença que me envolveu. Lembro-me de sentir meu batimento cardíaco diminuído. Depois parando, todos os ruídos ao meu redor desapareceram e eu estava calma e apenas sentia a aceitação de tudo. Então lembro-me da sensação da minha alma começando a se separar do meu corpo, uma espécie de sensação flutuante, e à medida que comecei a me afastar, comecei a ver as cores e as formas mais bonitas. Tudo isso estava girando, se movendo e parecia vivo. Tenho dificuldades em descrever esta parte porque nunca vi coisas assim antes. Essa sensação de conforto, amor e aceitação nunca me deixou. Mas assim que senti que estava prestes a chegar a algum lugar, acordei. Uau, foi uma sensação estranha ser eu de novo, e essa experiência é algo que eu nunca vou esquecer. As pessoas podem dizer que foi apenas um sonho que eu tive, mas eu sei que foi muito mais e definitivamente despertou meu interesse em ouvir outras experiências de quase morte. Eu sei sem dúvida que há algo mais após essas mortes do corpo físico e que continuamos, que há aqueles do outro lado sempre cuidando de nós, e eu pelo menos sou muito grata. Bom, isso encerra nossa primeira história, passando para a segunda parte deste vídeo em duas partes. Essa experiência também foi enviada por e-mail para o canal, por alguém que pediu para não ser nomeada. Se ela decidir reivindicar sua experiência, ela é bem-vinda para fazê-lo nos comentários abaixo. Então vamos para a segunda experiência. Quero compartilhar algo que sinto que Deus queria que eu compartilhasse depois de uma experiência de vida difícil. A maioria dela tem a ver com quando eu estava grávida. Não tenho certeza se morri ou não, mas posso dizer que senti isso. De volta a 2021, tive um ano difícil desde o início. Minha mãe havia recentemente sofrido um derrame e acabei me mudando para a casa da minha irmã mais velha, devido a minha mãe ter que se mudar para um asilo. Mais tarde, naquele mesmo ano, acabei engravidando. Não vou entrar em detalhes sobre minha irmã, mas ela descobriu que eu estava grávida e ficou irritada e causou uma briga entre meu namorado e eu. A separação durou pouco tempo. Acabamos nos mudando novamente mais tarde naquele ano, mas minha irmã se mudou mais para longe da cidade. Lembro-me de ter passado por tanta coisa com ela que não conseguia estar perto dela. Lembro-me de ter que lavar roupa, carregar sacos grandes e ir a pé até a lavanderia. Até tive que ir a pé até a loja comprar mantimentos sem a ajuda da minha irmã mais velha. Ela até me expulsou um dia, porque achou que eu tinha roubado algo da carteira dela. Não sabia do que ela estava a falar, porque na maioria das vezes mantinha-me afastada. Em outubro de 2021, finalmente tive coragem de falar com meu namorado sobre o nosso bebê. Em dezembro descobrimos que íamos ter uma menina e foi a primeira vez que vi um médico para o nosso bebê. Também descobri que tinha hipertensão e estava em risco. No final de fevereiro de 2022, lembro-me que estava passando por muita dor. Não sabia que estava em trabalho de parto. Pensei que talvez tivesse comido algo que não me fez bem. Lembro-me de mim e do meu namorado chegarmos tarde ao hospital, quando eu não sabia o que estava errado comigo na altura, mas logo depois descobrimos. Fizeram-me sentar numa cadeira de rodas e lembro-me que me levaram diretamente para a sala de parto. No início, eles fizeram-me ter o parto natural e disseram que estavam perdendo o batimento cardíaco do meu bebê. Foi ficando mais fraco e mais fraco. Lembro-me de que todos me apressavam até a sala de cesariana, mas ainda eu sentia dor, mesmo que me tenham dado uma injeção. Estava a enlouquecer e meu corpo começou a tremer. Tudo o que me lembro é que estava a ficar fria e senti como se não conseguisse respirar. Não sei se é assim que o parto faz você se sentir, porque era a minha primeira vez que me tornara mãe. Lembro-me dos médicos cortarem-me com algo afiado, onde tiveram que puxar o meu bebê para fora. Eu sei que isso é bobo, mas gritei porque senti a faca cirúrgica afiada entrando em mim. Doía tanto que lembro-me de gritar e no minuto seguinte não sei o que aconteceu. Não sei se perdi a consciência, não sei o que foi. Tudo estava escuro no início, mas não durou muito. Depois de estar cercada pela escuridão, lembro-me de ver uma luz azul reconfortante aparecendo em frente a mim. Era uma sensação familiar.
Depois viu meu pai. Meu pai morreu em 2017 de ataque cardíaco. Não o questionei sobre como ele estava vivo ou algo do gênero. Fiquei apenas feliz por vê-lo novamente. Quando o ouvi, parecia que ele nunca tinha morrido, que nunca tinha deixado a nossa família. Sentiu-se apenas como onde tínhamos parado. Ele me abraçou e disse para não ter medo do que estava acontecendo. Ele me disse que estava comigo e que estaria aqui o tempo todo. Meu pai me disse que me amava, amava toda a família e sua primeira neta. Lembro-me de acordar e ainda estar na sala de cesariana. Não senti nada. Todas as minhas tremedeiras desapareceram e eu estava calma. Estou realmente feliz que Deus me permitiu ver meu pai, mesmo que por pouco tempo. Senti que Deus estava me permitindo ver meu pai porque Ele queria me confortar em tudo o que eu passei, não apenas porque estava passando pela minha primeira gravidez. Não importa a situação que você esteja, Deus sabe. E quando tive essa experiência, senti que eu sabia que Ele estava comigo, não importa o que acontecesse. Bom, isso é tudo para as experiências de hoje. Deixe-nos saber o que você achou na seção de comentários abaixo. E caso ainda não tenha o feito, certifique-se de clicar no botão de inscrição no canal e ativar todas as notificações. Isso permitirá que você receba atualizações quando um novo vídeo for lançado e, por sua vez, ajudará o canal Retornando da Luz a crescer. Até o próximo vídeo.